Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, várias outras moedas digitais estão por aí, deixando umas pessoas ricas, outras pobres e confundindo a cabeça da maioria. Eu sei que esse papo de criptomoeda parece muito complexo, mas acredita, apesar do nome não é tanto assim. Uma pergunta, o que é a criptomoeda? A essa altura você já deve ter ouvido falar nas tais criptomoedas, ou pelo menos o famoso Bitcoin, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. O Bitcoin é a primeira e a mais famosa das criptomoedas que existem hoje em dia, mas também tem outras milhares por aí. Todas elas funcionam basicamente do mesmo jeito. Elas são tratadas por muita gente como a moeda do futuro. E talvez elas sejam mesmo. Mas ainda tem muita coisa para rolar antes que elas se tornem isso. Eu vou te explicar por quê. As criptomoedas são um tipo de dinheiro digital ou virtual, que utiliza a criptografia como forma de autenticar essas transações. Agora o termo já começou a fazer mais sentido, né? Vamos para a parte mais específica da coisa. A maioria delas não é emitida por um governo específico, tipo o real ou o dólar. Elas funcionam utilizando a tecnologia de blockchain. E o que é blockchain? Vamos lá. Imagina que você comprou um carro 0 km. Você foi lá, fez a documentação toda e agora ele é seu. Um dia você decide vender esse carro e aí ele passa para o nome da pessoa que comprou, que um dia vai vender para outra pessoa e por aí vai. Cada vez que esse carro trocou de dono, um registro foi feito, certo? E ele não apaga o registro anterior, né? É mais ou menos assim que funciona o blockchain, só que, claro, para um mercado digital. Quando alguma coisa é criada, ela recebe um dono e recebe um registro. Quando isso é passado para outro dono, outro registro é adicionado como um novo elo numa corrente. Ou um novo bloco numa cadeia de blocos, deu para entender? Uma vez que esses blocos são criados, ninguém pode modificar nenhum deles, e esses registros ficam armazenados numa grande planilha digital em que todas essas transações são registradas. Essa planilha é distribuída num número gigante de computadores ao redor do planeta e todo mundo tem uma cópia dela. Esses computadores são chamados mineradores, e são eles que fazem a validação e o processamento de cada alteração nessa pilha de blocos. Quando uma transação acontece, todas as planilhas são atualizadas simultaneamente. Isso torna as transações, pelo menos em teoria, muito mais seguras e à prova de falhas. Porque se você não for um hacker desses de filme americano que vai conseguir se infiltrar no sistema do Pentágono com uns 3 cliques, é bem difícil fazer alguma malandragem para alterar essa quantidade insana de cópias dessa planilha. Mas voltando para a parte da grana agora. Esse sistema descentralizado faz com que as criptomoedas sejam quase imunes às manipulações e interferências dos governos. Uma coisa curiosa sobre toda essa parada é que as criptomoedas, apesar de digitais, não são infinitas. Só vão existir 21 milhões de bitcoins por aí, por exemplo. E quando eu digo vão existir, é porque as moedas ainda estão sendo criadas por esses mineradores. A previsão é que a última moeda de Bitcoin vai ser minerada no ano de 2140. Ou seja, a única pessoa que vai viver para ver tudo isso deve ser a rainha da Inglaterra. Mas enquanto isso não acontece, mais e mais moedas vão sendo criadas por aí. Elas surgem com muita facilidade, e inclusive a Dogecoin, que é uma das moedas que está em foco agora, foi criada como uma piada, mas está aí, sendo negociada como todas as outras. Enquanto as criptomoedas possibilitam transferências mais baratas, mais rápidas e seguras entre as pessoas ao redor do mundo, elas também têm algumas desvantagens. Para citar algumas das mais conhecidas, são a volatilidade do seu valor de mercado, o alto consumo de energia dos computadores mineradores e o uso delas em atividades criminais. Isso tudo torna as criptomoedas peculiares e provocam discussões quase tão polêmicas quanto mamilos. Muita gente tenta ganhar dinheiro na compra e venda das criptomoedas da mesma forma que faz com ações, mas os especialistas dizem que elas estão mais para uma aposta do que um investimento, porque às vezes um tweet do Elon Musk faz o valor do Bitcoin subir ou despencar. Atualmente elas são só mesmo compradas e vendidas entre as pessoas, ou para fazer transferências internacionais, mas não para fazer compra. A Tesla, por exemplo, empresa do Elon Musk, possibilitou a compra de carros usando bitcoins como forma de pagamento, mas pouco tempo depois isso não era mais possível. A justificativa foi justamente retirar um dos pontos mais polêmicos da moeda, a preocupação com o impacto ambiental por causa da quantidade enorme de energia elétrica que esses computadores mineradores usam. E apesar dessas transações serem feitas teoricamente de maneira anônima por conta da criptografia, na verdade cada usuário tem um pseudônimo na rede. Então tem sim um rastro digital deixado pelo usuário nas transações, mas esse rastreamento é difícil. Então os criminosos pagam pelas compras ilegais e fazem lavagem de dinheiro usando essas criptomoedas.
Só que tem quem diga que os bancos tradicionais usam mais energia ainda nas operações, e esses crimes aconteceriam com ou sem as criptomoedas. E como tudo na internet, elas podem ser usadas para uma coisa ótima ou péssima, dependendo do uso e da criatividade dos usuários. Essa febre de criptomoeda serve para mostrar uma coisa muito importante: a vontade que muita gente tem de enriquecer fácil e a falta de confiança que muitos outros têm nas instituições. Por um lado, é um monte de gente investindo alto em algo que ninguém sabe direito o que é, como funciona e qual o futuro. E mesmo assim, a gente está vendo valor recorde em umas transações que envolvem, muitas vezes, todas as economias de muita gente. E pelo fato ainda de ser algo pouco explicado, tem muito bandido que está em busca de enriquecimento fácil, aí de forma ilegal. Eles vendem essas novas criptomoedas do momento que, na verdade, são um golpe. Muita gente acha que a criptomoeda vai tirar o poder dos bancos e governos, mas se os governos são a representação do seu povo, por que a gente deveria tirar o poder deles? A gente não pode achar que essa explosão não está ligada à forma de pensar que dominou o mundo. Hoje em dia é mais fácil tentar a sorte investindo numa moda desconhecida, não regulada e extremamente arriscada do que trabalhar duro e tentar mudar os governos via eleições e cobrança aos governantes. E você, já comprou alguma criptomoeda? Ficou com vontade de ter Dogecoin porque achou bonitinho? Se você ficou curioso, clica nesse outro vídeo aqui ou entra nos links da descrição para saber um pouco mais. Até a próxima!